Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos no podcast 1818. Hoje nós teremos uma convidada que vai trazer uma história muito especial e eu tenho certeza que vai inspirar muito vocês. E antes de iniciar o programa, é claro que eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar os comentários, não esquece do like e, claro, compartilhar muito esse material. Então vamos para mais um episódio do 1818. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Ana Clara Lambert e eu espero muito que vocês estejam tendo uma boa semana, um bom dia e aproveitando cada minuto de forma intensa. Hoje a gente vai ter mais uma conversa que vai ser muito legal, então eu não vou me demorar, já vou pedir para ela se apresentar, que é a Celina Sobral. Você pode, por favor, se apresentar para o pessoal que está assistindo? Olá, sejam todos muito bem-vindos. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Mais uma vez, não é a primeira, né? Mas a gente já teve alguns contatos há um tempo aí com o Leandro e realmente é um presente estarmos aqui juntos. Esperamos que seja um encontro útil e bem legal para todos nós. É isso. Celina, nós do 1818, a gente valoriza muito a questão da infância, da nossa raiz lá com a nossa família. E hoje você tem toda uma caminhada que você vai dividir, compartilhar um pouco aqui conosco. Mas fala para nós, como é que foi tua infância? Ela já foi regada às suas orientações espirituais que você hoje caminha ou não? Sua família tinha outra orientação? Como é que foi esse início, né, nesse planeta aqui? Essa jornada nesse planeta? Pois é, eu já nasci realmente estudando e dentro da doutrina espírita, nunca tive outra religiosidade. E eu nasci em Foz do Iguaçu, mas com 1 ano eu fui para o Rio. Então, fui criada lá no Rio, então a gente estudava ainda em casa, não era aquele negócio de estudar nas casas espíritas o espiritismo. Então, a gente fazia evangelho no lar, com o pai, com a mãe, com os irmãos, e fomos estudando devagarinho. Eu tinha muita vivência já quando criança, lá no Rio, passei por algumas experiências delicadas, algumas com um pouquinho de medo, que às vezes até hoje ainda a gente sente medo quando tem uma vidência assim inesperada. Sim. E depois, quando eu cheguei em São Paulo, que aí eu fui fazer os cursos mesmo, porque a gente estudava em casa, Evangelho no Lar. Aí eu fui fazer os cursos nas casas André Luiz, fiz todo o curso de doutrina, fiz curso de mediunidade, de vivência espírita. Dei aula, trabalhava no plantão de orientação também, dei aula para as crianças internas das casas André Luiz, que foi o meu primeiro trabalho. Sabe quando você chega e aí aí colocaram você, olha, vai dar aula lá para as crianças. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou dar aula para as crianças com aquela dificuldade de comunicação, porque eles são todos assistidos lá. Mas aí eu fiz isso, aí depois fui fazer os cursos nas casas André Luiz. Aí comecei a dar aula para normal, né? Para o curso normal. E aí depois um dos alunos meus era da política. E naquele mês de eleição, que eu nem lembro que mês que era, já faz tempo, ele pediu que eu desse uma palestra na casa que ele era presidente. Aí eu falei, mas acontece que dar aula não é a mesma coisa que fazer palestra. E, sabe, fui um pouco resistente. Mas ele era muito legal e com tanto carinho, eu falei, quer saber de uma coisa? Eu vou aceitar esse desafio. E nessa brincadeira, Marcelo, já tem 25 anos. Nossa. 25 anos eu não parei mais de fazer palestra, porque eles começaram a pedir. Aí, mesmo como conselheira lá nas casas André Luiz e voluntária sempre de várias tarefas lá, eu faço palestra em muitas casas de São Paulo, do Brasil e até mesmo do exterior. E aí a gente vai estudando um pouquinho, se prepara para algum tema específico, ou então confia também um pouco na espiritualidade com as nossas leituras e etc. E a gente está aí como voluntária na Rádio Boa Nova e na TV Mundo Maior também, na Rádio Ceareiros de Sorocaba, e manda o nosso trabalho para vários corações necessitados aí. É mais ou menos isso a minha história, Marcelo. Tá. E hoje você está na Casa André Luiz. Eu sou voluntária das Casas André Luiz. Tá. Mas eu vou em todas as casas. Eu tenho mais de 200 casas que eu vou. Nossa. Fazer palestra. Porque vai do Brasil inteiro também, né? Sim. Em vários lugares. Agora, uma coisa que eu acho óbvio que durante 25 anos a Celina deve ter feito várias palestras com temas os mais variados possíveis, né?
Dentre os temas trabalhados, né, que todos são importantes, porque todos têm um objetivo, um foco e atinge o indivíduo de uma determinada maneira, mas tem alguma coisa que mais te toca no sentido espiritual? Você fala, nossa, isso é transformador, não só para aquele que me ouve, mas para mim também. Como que você sente isso? E quais seriam esses temas, né? Então, porque como eu faço palestra todo dia, inclusive sábado e domingo, não dá para ser o mesmo tema. Por exemplo, esse mês vai ser tal tema. Não. Mesmo porque as casas também pedem, alguns, a maioria eu que escolho, mas também você não se sente à vontade de falar o mês inteiro a mesma coisa. Sem contar que, às vezes, a gente prepara um tema e a gente sabe como a espiritualidade age. Chega lá... É outro completamente diferente. Então, olha, eu gosto de todas, eu não posso falar de nenhuma casa que eu vou que eu não goste. Pessoas maravilhosas, sempre amigos novos, a gente fazendo, conhecendo. E aquela impressão que a gente tem de já... sabendo que não estamos aqui na primeira encarnação, a gente chega nas casas pela primeira vez, parece que já conhece todo mundo. São aqueles rostinhos que a gente fala, nossa, já vi em algum lugar. Mas é tema diverso, viu, Marcelo? É tema diverso. Eu gosto bastante da poesia C, que é uma poesia clássica de Rudyard Kipling, de 1909, mais ou menos, que geralmente, quando eu vou pela primeira vez numa casa, eu levo ela. É uma poesia normal que se chama C, mas cabe o evangelho, cabe o espiritismo ali inteirinho. Eu gosto da lição de vida, que também é em cima de outro texto que você acha na internet. Eu pego alguns textos, às vezes, e coloco o evangelho dentro. Tá, entendi. O espiritismo consolador eu acho muito legal, sabe? Não saiba a vossa mão esquerda que faz a direita. Eu gosto muito de jogar o evangelho e alguns outros, de André Luiz, de Joana de Ângeles, em cima dos temas, que às vezes pode ser a letra de uma música. É bem legal. Não posso dizer, olha, eu prefiro isso. Eu gosto de todos. Eu gosto muito do espiritismo. Se eu não fosse espírita, eu acho que eu não teria passado por muita coisa na minha vida. Tem algum tema que foi mais desafiador do que os outros? Ou assim, claro, eu imagino que todos têm os seus próprios desafios, mas esse se destacou pelo desafio de talvez mergulhar, você se viu muito no tema. Teve algum que se destacou dessa forma? Nossa, tantos. Mas um que eu acho que a gente tem que sempre estudar um pouco mais são os itens da Gênese, de Kardec, né? A transformação do mundo, os novos tempos aí. E também, um que também não deixa de ser desafiador, são as dores da alma. Quando pedem para a gente falar sobre as dores da alma. Porque aí você pega o que está tão em foco ultimamente, que é a depressão, que é a ansiedade, que são as síndromes de pânico e etc. Então, as dores da alma é desafiador, viu, Ana? É bem desafiador. E mesmo porque a gente não é da área médica, e tem certas coisas que entram na área, não só de médico, de psiquiatria, que você tem que, o mínimo necessário, pesquisar um pouquinho, ou conversar com um psiquiatra, conversar com um psicólogo. Celina, sobre a luz da doutrina espírita, como que você enxerga tudo que a gente está vivendo hoje em termos de a confusão mental mesmo? As pessoas estão muito doentes. Você acabou de citar as síndromes que hoje a gente, infelizmente, está acompanhando. Sempre muito perto, né? Às vezes um amigo, um familiar, alguém do trabalho, sempre muito perto. E as questões ambientais, porque as questões ambientais hoje está gritando, né? O planeta ele está esperneando, dizendo, olha, chega, né? Vocês romperam todos os limites possíveis e o planeta está extremamente desorganizado em todos os aspectos, né? Sobre a luz da doutrina espírita, como que você poderia opinar ou avaliar esse momento que a gente está passando, em termos de humanidade? Aí entra de novo o tema da Gênese, que é o capítulo 18, o finalzinho da Gênese, lá os tempos são chegados, como a gente falou. Não é? Porque a gente sabe que muitas coisas iriam acontecer, que estão acontecendo e ainda vão acontecer. Isso também está lá na Gênese, apontando que, porque nós estamos passando momentos desafiadores, de dores, ainda vão passar mais ainda. Porque quando a gente vai se fortalecendo, vamos dizer assim, espiritualmente, é aquele negócio, não vem nos nossos ombros o que a gente não pode aguentar. Mas se vem, é porque a gente já tem condição de vencer.
Então, eu vejo isso tudo como uma necessidade, viu, Marcelo? Uma necessidade para o nosso planeta, no sentido de nós encarnados, não o nosso planeta montanha, rios, né, árvores, não é isso. Mas nós que estamos encarnados no planeta de provas e expiações, nós temos que vencer esses desafios. E, na verdade, nós viemos já preparados, porque nós não acabamos de sair da mão do Criador. Não é? A gente já tem uma experiência, a gente não pode alegar ignorância de nada. O mínimo que a gente faz uma leitura de uma parte do Evangelho, a gente já sabe de alguma coisa. Então, eu acredito que essas coisas que vêm é a lei do progresso, né? É a lei do trabalho, é a lei do próprio livre-arbítrio e outras tantas que a gente sabe que são leis divinas e que são imutáveis. E a gente não pode mais, como você mesmo falou, não dá mais para a gente ficar parado. A gente saiu de uma pandemia aí que obrigou todo mundo a ver situações diferentes, como a gente está aqui agora. Eu não fazia nada pelo computador, nem nada pelo celular. Tive que começar a fazer palestra pelo celular, online, o mínimo que fosse necessário para a gente se desafiar e conhecer novas oportunidades e novas tarefas. Então, isso já são características do planeta de regeneração. A alta tecnologia, o desenvolvimento da medicina, vocês sabem, e muito mais do que isso. Então, quer dizer, as coisas estão gentilmente obrigando a gente a ir para o caminho de se melhorar, de buscar condições da gente fazer melhor e fazer o que precisa ser feito. Então, essa visão do mundo atual é uma necessidade que na verdade, a gente já deveria ter alcançado há um tempo atrás. Exatamente. Então, a gente está sendo obrigado a fazer alguma coisa que, como se dissesse, não fique parado, porque a vida vai te empurrar para frente. É literalmente um momento onde ou você sai da zona de conforto ou tudo cai sobre você, né? Exatamente. Então, a gente tem que se movimentar e não tem jeito. Então, por isso que a gente precisa falar, precisa alertar, precisa agir, precisa ter ação, né? Cobrar o poder público também para que tenha ações, né, concretas, políticas mesmo, né, nesse sentido. Agora, uma coisa que me chama bastante atenção dentro das casas espíritas, né, e que seguem a linha da doutrina dos espíritos, eu acho que é as ações sociais também, né? As ações sociais é um braço que sempre me sensibiliza muito, porque é óbvio que temos que ensinar a pescar, mas existem situações que são emergenciais, né? Que a fome, ela não tem tempo, né? A fome é agora, né? A necessidade básica é agora. Então, fala para nós um pouco desse trabalho, até porque a Casa André Luiz é um exemplo de ação, né? Então, conta para nós um pouco como a Casa André Luiz, ela trabalha. Eu sei que tem trabalho com criança, uma série de braços aí, né? Conta um pouco para nós e para quem está nos assistindo, porque eu acho que as pessoas têm muito interesse em conhecer mais esse trabalho. Eles auxiliam realmente as crianças com umas certas limitações físicas e intelectuais. Tem o ambulatório, que também fica lá na Vicente Melro, na Vila Galvão, além da casa onde fica, né, na Avenida André Luiz, os internos lá. O ambulatório não é interno. Então, tem todo um trabalho, Marcelo, que se não tivesse o lado espiritual, talvez dificultasse mais. É impressionante como a gente percebe o auxílio dos trabalhos, não só mediúnicos... Que fortalece e muda situações. Às vezes a gente pensa que não vai conseguir alguma coisa e aparece de algum canto, sabe? Aparece o auxílio e etc. E tendo também a FEAL, que é a Fundação Espírita André Luiz, que tem a rádio, a TV, a livraria. Então, vem a forma de divulgação, a forma de auxílio também para complementar a própria Casas André Luiz. E tem a parte do Conselho Doutrinário, que também é tudo... Aí tem as casas que tem o centro lá do lado do metrô Tucuruvi, tem o de Santana e tem o da Vila Galvão. Tem os cursos para os alunos, que eu falei para vocês que quando eu comecei dando aula lá, todo o meu trabalho, meu estudo veio de lá, para depois espargir para essas localidades todas. Então, eu acredito que, dentro das casas espíritas que a gente também visita e participa, o trabalho social é praticamente necessário. Caridade. Caridade, porque o espiritismo se resume na caridade. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então, a gente tem que ter alguma coisa de bom para dar para o outro,
para que ele possa receber e melhorar também, a gente ser um servidor, para a gente poder chegar. Porque como é que a gente vai acreditar ou estar numa situação que a gente não vê Deus, se a gente não tiver um mínimo de amor em si pelo outro, como é que a gente vai querer ver, né, e estar ligado, ter um relacionamento, entre aspas, com um Pai de amor e misericórdia, que a gente sabe que é uma inteligência suprema, como diz o Livro dos Espíritos. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, não é? Aquele homem de barba que ficava ali apontando o dedo, você vai para a direita, você vai para a esquerda. Hoje a gente sabe que não é nada disso. Mas eu acredito que dentro dos trabalhos de estudo da mediunidade, de estudo do espiritismo, livros de Kardec, de Chico Xavier e etc., precisa ter essa parte, sim, social. Nem que seja, olha, tem um plantão de orientação ali para conversar com as pessoas que precisam, porque cada vez mais as pessoas estão sofrendo de solidão, estando no meio de todo mundo. Exatamente. Então, é uma necessidade tamanha que a gente precisa realmente estender as mãos, se colocar no lugar do outro e fazer a nossa parte, como você falou, sabiamente aí. A gente chegou num momento que a gente tem que servir, a gente tem que estender as mãos, a gente tem que se colocar no lugar do outro e ver que alguma coisa, mesmo que a gente ache que não, a gente consegue fazer. Né? Por mais que a gente diga, não sou capaz de nada, porque eu não tenho dinheiro. Não precisa ter dinheiro para fazer caridade. Não é preciso, às vezes, emprestar o meu ouvido para ouvir. Exatamente. Preciso falar alguma coisa para a pessoa que está aspirando. A gente vê, Marcelo, em muitas das palestras, em várias casas, que alguns mandam mensagem para a gente. Uns foram na final da palestra, numa casa que eu tinha ido pela primeira vez. A moça correu lá para mim, para me mostrar no celular a mensagem de um rapaz que ouviu uma frase que foi falada na palestra. Eu tinha ido pela primeira vez nessa casa, era domingo à tarde. E por conta dessa frase, ele não se jogou do viaduto lá em São Paulo. Nossa. Aí eu falei para ela, não adianta você falar isso para mim. Lógico, você fica meio assim, você sabe? Fala para o presidente da casa, porque olha o trabalho deles, de dar uma oportunidade da gente estar ali passando um estudo de Kardec, de Jesus, e evitar situações como essa, como outras tantas a gente ouve nos programas da rádio mesmo, as pessoas dizendo, olha, deixei de fazer isso, de fazer aquilo, de cometer um suicídio por conta de um estudo, de uma palavra, e isso independe da religiosidade. Sim. Porque a gente vê, eu tenho amigas que, virando o rádio lá, encontraram a nossa voz diferente, assim, porque quem não me conhece acha que eu tenho voz diferente, né? E aí, quando eu cheguei do Rio, eu trabalhei, eu tinha 17 anos, e essa moça me achou pela minha voz na rádio virando. Nossa, e ela não olha. é espírita. Olha só, ela é bem evangélica. E ela falou, é a Celina. Aí a gente trabalhou junto, depois ela saiu e eu continuei, depois entrei em outros concursos, etc. E me achou e a gente tem um contato até hoje. E ela ouve a rádio, independente da religião, que não é, por conta de... Olha como que as coisas acontecem, né? Não, isso é muito interessante, porque às vezes a gente não consegue comensurar qual que é o nosso impacto no outro, não consegue. né? Porque às vezes é algo tão... que você nem percebe que você Sim. falou, e aí o impacto que você falou. É impressionante isso. É até um dos objetivos, né, do nosso programa. A gente chama esse quadro aqui de diálogos que impactam, e todos os nossos outros quadros têm a palavra impactam. Porque é essa ideia, né? Tudo que a gente produz, tudo que a gente fala vai ter um impacto para o outro. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser um impacto maior ou um impacto menor. Mas tudo que você fala é vibração, tudo que você faz é vibração e vai ter uma consequência. É igual você jogar uma pedra num laguinho. Vai ter uma modulação ali, vai mudar aquele ecossistema ali. Então, uma coisa que a gente discute muito, e a gente falou várias vezes aqui no programa, é como muitas religiões precisam ter essa presença na internet. Ou como as religiões estão tomando esse espaço da internet. Na pandemia, a gente viu as missas online. A gente viu vários padres que estavam lá, pastores, enfim, várias religiões. Só que, ao mesmo tempo, tem uma opinião contrária que fala que a religião não tem que estar nesses espaços por banalizar. Eu queria saber qual que é a sua opinião. Se você acha que a religião tem que e deve usar esse espaço, ou ela deve manter ali naquele meio mais tradicional do boca a boca. Eu acredito que hoje em dia, que nem a gente falou, quando a gente está mexendo com a caminhada, engatinhada ainda para o planeta de regeneração, uma das características é a tecnologia, é a medicina e outras coisas mais. Principalmente essa parte mesmo de internet, de mídia e etc. Necessário, Ana. Eu acho que é uma necessidade tamanha, imensa, porque alcança lá do outro lado do planeta, lá do outro lado do mundo. Eu faço o pronto atendimento, que é toda quarta-feira na Rádio Boa Nova, na TV Mundo Maior, às 11 horas ao vivo. Até 15 para meio-dia a gente responde perguntas de todas as religiões, de todas as localidades, tudo baseado no espiritismo. Então a gente vê pessoas que estão lá no interior da Bahia,
que assistem, que estão junto com a gente, que estão lá na Itália, que estão em Portugal, estão em todas as partes do mundo. E fazem perguntas realmente de consolo para os corações, sabe? De necessidades básicas, emocionais, psicológicas. Não é quase... A maioria é física. A minoria é física. A maioria é realmente essa parte emocional, até mesmo espiritual. Então, olha a necessidade. Como é que a gente poderia estar tão perto e atingindo o outro lado do planeta se não fosse através dessa evolução tecnológica tamanha que se faz cada vez mais necessária? Sim. Eu acho primordial. Não digo que a gente não tenha que parar tudo quanto é palestra, aulas presenciais. Claro que não. Precisa disso também. Mas eu acho que a tecnologia precisa cada vez mais avançar e atingir, talvez até junto com essa parte presencial, mas não pode parar. Eu acho que não pode parar. Eu costumo dizer, né, que a internet, esse meio aqui, que inclusive nós estamos agora chegando a todos vocês, é um território como qualquer outro e ele tem que ser ocupado de alguma forma. Que bom que a gente está ocupando com coisas boas. Claro. Porque sabemos que, infelizmente, tem todo tipo de coisas ruins que estimulam coisas terríveis, né, dentro da internet. Então, creio que o nosso papel, quando se tem um conteúdo que tem uma qualidade, que prega essa ideia do amor, do conhecimento, que leva para as pessoas algo de cunho pedagógico no sentido de crescimento e transformação, eu acho sensacional. A gente tem que ocupar esses espaços, né? Claro, precisa acontecer assim, né? Sim. E esses espaços, eles estão aí, de certa forma, até democrático, né? Porque a própria grande mídia e os espaços que outrora eram tradicionais, poucos tinham acesso. E aí era só o capital que determinava isso, né? Hoje você, como a gente estava conversando aqui antes do programa, um celular você faz, né? Você faz o que você fala no Japão, você fala na África, você fala na Índia. Que era coisa que, pelo menos para mim, é coisa de ficção científica, né? Quer dizer, imaginar que eu ia ver numa tela um amigo que mora no Japão, por exemplo, e vê-lo ali online e conversar. É muito doido isso, né? Mas já pegando o gancho da Ana Clara, falando de redes sociais, mídias digitais, internet, qual a sua opinião hoje sobre a presença dos jovens dentro de uma caminhada espiritual, né? Porque isso é sempre uma pauta, né? Sempre se discute isso. Mas dentro da doutrina espírita, você, nas casas, nesses vários lugares que você ministra palestras, você vê jovens, os jovens estão questionando, né? Qual a tua visão, né, diante desse cenário? Então, a gente vê, mas não tanto como a gente gostaria. Porque tem, às vezes é outro dia, outro horário e tal, tudo, mas algumas tem sim, e os jovens vão assistir às palestras quando... Não é em todas as casas, não, quando é o dia, o horário e tal. Mas eu acredito que o jovem precisa ser mais acreditado. Porque em muitas situações, o jovem não pode fazer isso. Gente, o jovem, se você coloca uma responsabilidade nele, que eles querem responsabilidade e eles querem limites também, muda toda uma situação. Eu, quando dava aula... Porque agora eu não dou mais aula, eu só faço as palestras porque não cabe, né, espaço. Eu fazia eles fazerem teatro... Eu fazia eles fazerem... olha, você vai estudar tal capítulo lá de André Luiz, ou então tal livro, e vai apresentar lá na frente. Você vai falar de Chico Xavier, você vai falar de Leon Denis. Então, eu acho que você aumenta a responsabilidade do jovem, ele segura. Ele segura porque eles têm uma capacidade tremenda, né, de aprender, de captar rapidinho. Não é que nem na minha época, não é que nem eu hoje, né? É que a gente se entrega para a espiritualidade, porque se fosse depender de decorar, de fazer uma coisa ou outra, não dá certo. E eles pegam muito rápido as coisas, né? A gente vê até que a facilidade de uma criança de 2 anos, de 1 ano, pegar um celular e mexer em tudo. Então, eu acredito que precisa ter incentivo, motivação e acreditar no jovem. E colocar e conversar com ele. Olha, o que você quer fazer? A música, o esporte. Fazer eles fazerem... Na época que eu fiz mocidade, a gente fazia tudo junto. A gente ia para a pizzaria, a gente fazia dancinha, baile, a gente fazia, sabe, encontros com música, um tocando violão, outro cantando.
Eu acho que essa necessidade de união dos jovens... É uma comunidade, né? Exatamente. A gente aprendeu tudo junto. E a maioria dos meus alunos hoje são presidentes de casa espírita, ou estão dando aula, ou estão fazendo trabalho mediúnico. Não, a maioria não deixou, não largou o espiritismo. Então, quer dizer, se você joga mesmo, se você acredita neles e você faz por onde eles possam estar atuando e estarem presentes no meio espírita, e acho que é realmente uma necessidade, porque a gente está vendo que, às vezes, né, casas estão fechando, situações estão se modificando, então precisa de um help urgente para que o jovem alcance o que precisa alcançar. Tá. Até para ter renovação, né? Renovação, porque a gente vai embora. Continuidade, né? Gente, a gente vai embora, não vai ter como. Exatamente. Tem que ter alguém que tenha um mínimo de base para fazer isso. Porque esse jovem já vem com uma inteligência, parece que mais dilatada. É óbvio, a gente vê que é. Mas precisa ter, sabe, os aparatos, precisa ter alguém guiando e mostrando, olha, você tem que fazer a leitura, você tem que conhecer Jesus, você tem que... A leitura, mesmo que seja, você põe ali no e-book, mas tem que ser feita de alguma forma para que venha o conhecimento e uma sementinha ficar plantada. Sim. Mesmo que não continue no espiritismo. Mas são valores, né? Que são fundamentais dentro desse processo. Na verdade, toda a caminhada espiritual, quando ela não é e não vem como meio de alienação, mas vem como meio de libertação, ela é uma semente que fica e que isso a pessoa vai levar para o resto da vida, né? Com certeza. Então, eu acho que isso é muito importante mesmo. E o livro dos espíritos, o livro dos médiuns, enfim, eu acho que, apesar... Ele é do século XIX, salvo engano, né? Ele foi escrito, mas ele é atual ainda. Super. Se você pega a obra... Porque ninguém vivencia. Só vai passar a ser atual quando todo mundo vivenciar. Ele é atual. E Chico falou isso quando os repórteres perguntaram para ele. Fala uma novidade do espiritismo. Ele falou o evangelho. Porque só vai deixar de ser novidade quando todo mundo... E, na verdade, Marcelo, um planeta de provas e expiações não vai colocar em prática todo o evangelho. A gente precisa já estar além dos planetas felizes para começar a colocar tudo em prática. Porque é o amor verdadeiro, é o amor incondicional. Nós ainda temos o amor apego, o amor posse. É o meu filho, é o meu marido, é a minha esposa. E a gente não tem nem o nosso corpo, não é nosso, é emprestado. E a gente não controla também, né? Não é? Está muito longe da nossa capacidade ainda. Por mais que você cuide da saúde, faça tudo certinho, às vezes você é pego de surpresa, né? Porque é um grande mistério tudo isso, né? Apesar de tudo que a ciência avançou, tudo que o homem, enquanto ciência, espécie, fez, a gente continua ainda dentro de grandes mistérios, né? Agora, Celina, conta para nós as suas aventuras, porque eu sei que você ministrou palestras fora do Brasil, lugares, sim. E teve algumas experiências aí. Eu acho que seria legal você compartilhar conosco. Menina do céu. Eu tinha o sonho de criança, quando eu estava no Rio ainda, de conhecer Paris. Eu não sei por quê. Era aquele negócio, sabe, louco. Desde criança. Provavelmente, né, devo ter tido alguma encarnação lá e tinha aquele negócio. Aí, quando foi os 200 anos de Kardec, 2004, olha só. Aí eu assisti uma palestra, não me lembro se foi do Divaldo, não me lembro. E aí dizem, olha, daqui a tal ano vocês comecem já a fazer uma poupança aí, vão. Não me deu na cabeça, eu peguei, fiz a poupança de 2 anos e fui lá, na cara e na coragem. Fui. Aí, não conhecia Paris. Impressionante que quando você chega lá, no caso eu, né? Eu senti uma mão assim no meu peito quando eu desci na frente do hotel. Porque eu desci no aeroporto, depois o ônibus levou a gente até lá, e uma mão colocou assim, como se dissesse... Aí aquilo me aqueceu de um jeito, Marcelo, como se dissesse, você não está sozinha. Eu sempre tive experiências assim, com a espiritualidade, desde criança lá no Rio, com as evidências, etc. Mas aí também muito no sentir, às vezes de ouvir. Aí tudo bem. Aí a gente estava com um grupo que era da Federação Espírita de São Paulo, médicos, tal, tudo. Tinha um pessoal da Rádio Boa Nova que ia transmitir todo o evento, né? Foi uma semana de evento em Paris e a gente aproveitou depois para fazer outros passeios em Espanha, Portugal, etc. Só que aí teve um desses passeios, junto com o pessoal da Federação Espírita, com os médicos e tudo, que fomos em grupo, que era porque nesse dia parece que tinha as aulas só meio período e a outra a gente pôde passear. E a gente foi até o Sacré-Cœur, lá em cima, né? Porque é para ver todo Paris.
Do nada, mas do nada, eu e uma das moças, a gente falou, vamos ver ali só a vista de lá de cima. Evaporou todo o grupo. Sumiu o grupo. E ali dava, tem aquelas ruazinhas, não sei se vocês conhecem, daria pra gente se... Sumiram. Não achávamos de jeito nenhum. Foi passando o dia, a gente estava com medo de escurecer, e eu estava, e ela também, sem o cartãozinho do hotel onde a gente estava, porque estava com o grupo, todo mundo sabia, né? Todo mundo estava junto. Todo mundo estava junto. E a gente falou, meu Deus do céu, como que a gente vai voltar para o hotel se a gente não tem endereço, não tem nome, não tem nada? Nossa. Olha o desespero, olha o desespero. Imagina. Aí falou, vamos dar uma volta para ver se a gente encontra o pessoal. Evaporou o pessoal, não sei o que aconteceu. A gente sentou ali... Aí a gente falou assim, nossa, vamos fazer uma prece, porque a espiritualidade vai ter que levar a gente de volta. Foi berrante. E eu não falo francês, né? Eu estudei muito pouco, não me lembrava, eu me viro um pouquinho só em inglês, que quando a gente vai para esses lugares, a gente se vira um pouquinho de inglês, para não passar fome, para comprar uma coisa ou outra. Aí eu falei assim, quer saber uma coisa? Vamos, na cara da coragem, vamos descer essas escadas todas aqui, vamos pegar o metrô e vamos para algum lugar. Aí ela falou, mas a gente não sabe para que direção vai. O metrô... É um absurdo o metrô de Paris, mesmo já há 20 anos atrás. Era um absurdo, é muita linha, é muita cor, é muito tudo. Aí a gente chegou lá, começou a olhar aqueles mapas lá, tudo bem que ainda estava em inglês. Aí eu falei, vamos para a direita. Ela falou, mas e se for para a esquerda? Eu falei, vamos para a direita. Para algum lugar tem que ir, né? Gente do céu. E a gente foi assim... Eu fui puxando essa médica, que eu nem me lembro o nome dela hoje, a gente perdeu o contato. E eu, sabe, na cara e na coragem, a gente foi assim, na intuição. Eu puxando ela, mostrando que realmente eu já vivia ali, não é possível. Porque quem vai se perder e vai achar o lugar depois sem nada? A gente desceu, andou algumas linhas de metrô. Não sei como, parece que inconsciente. Hoje, se você me pergunta, eu fiquei, acho que meio inconsciente. Acho que a espiritualidade tomou conta de mim e levou, né? Quando a gente subiu a escada do metrô, a gente estava na porta do hotel. Nossa. Que tinha um metrô que subia a escada rolante e saía, onde estava aquele hotel e algumas outras casas de alimentação ali. A gente chegou. E nisso, a gente chegou antes do grupo, porque o grupo ficou doido lá, pensando que tinham raptado a gente, que tinham acontecido alguma desgraça. Aí passou, acho que uns 15, 20 minutos, o grupo todo chegou. Meu Deus do céu, vocês estão aqui. E eles choravam. A responsável pelo grupo chorava de desespero, que ela pensou que tinha acontecido alguma coisa mal. E a gente estava ali já esperando, achávamos que eles já tinham chegado antes, também eles demoraram mais para procurar a gente, né? E só o que a gente fez foi depois agradecer. Isso aí foi uma das peripécias que aconteceu. Eu também cheguei na Associação Parisiense de Estudos Espíritas numa segunda viagem, que aí eu fiz sozinha, não foi com grupo. Também não me pergunte como eu cheguei lá. E aí uma outra viagem que eu fiz, eu fui palestrar lá. Que legal. Aí eu fui palestrar lá, que foi, acho que um presente para mim, que eu também ganhei assim. Porque ninguém consegue, lá é difícil você palestrar na Associação Parisiense de Estudos Espíritas lá. Ainda mais, porque ela fala, não, vem muita gente do Brasil e quer. Mas como eu tive uma referência que me apresentou, aí eu consegui fazer a palestra lá, que é um presente, assim, da espiritualidade de Deus para mim, que até hoje, quando eu lembro, sabe, também aquece o coração. Aí eu consegui fazer uma das palestras fora do Brasil lá, exatamente na associação. Que legal. Muito legal. Foi muito legal. A espiritualidade atuando ali, se materializando para fazer as coisas, né? É muito legal. Teve algum outro lugar também que você teve uma experiência assim fora do Brasil? Porque a gente gosta muito de falar de lugares, que a gente inclusive tem um quadro que se chama Lugares que Impactam e que a gente grava em lugares que tem algum impacto. Então, a gente chegou a fazer na França, tem Saint-Michel, tem Montségur. Tem alguns outros lugares também, mas a gente gosta muito dessa ideia dos lugares impactarem a gente. Teve algum outro que você sentiu algo similar? Talvez não similar a essa história, porque acho que é difícil Mas aí se contar assim, se não for alguém que é espírita, não vai acreditar. Vai dizer, como que você chegou lá se você não tinha nem endereço? Sim. Né? E também deu ir palestrar lá. Então, teve uma cidade na Suíça... é o Inder... Esqueci o nome, eu não sei, não lembro. Que também, antes de chegar lá, nossa... Estava todo mundo esperando, era uma cidade que não era tão pertinho, tive que fazer uma viagenzinha de onde eu estava hospedada, na casa desses amigos que quando recebe lá o Divaldo, o Haroldo Dutra, eles ficam lá com ela. E eles nos receberam também, a mim e meu companheiro. E para a gente ir para lá também, nossa, aconteceu tudo quando foi acidente no meio do caminho. Nossa. Todos os acidentes. A gente falava, meu Deus do céu, já faz mais de uma hora e a gente não chega lá. Aí caiu o toró. Caiu
mas eu consegui chegar a tempo. E foi impressionante, porque quando eu cheguei lá, geralmente a gente leva as palestras no pendrive, leva todo o material, tudo. Nada funcionava, Ana. Nossa. Nada. Aí eu falei, não, então vamos, porque geralmente eu acabo só falando, né? Não ponho slide e tal, tudo. Eu acabo raramente quando eu ponho os slides para fazer as palestras. Antigamente eu colocava mais, hoje vai mais realmente na intuição, no que ali, vem. né? Aí, quando fui colocar lá, sabe o que aconteceu? Na outra cidade, que eu fiz acho que 3 ou 4 lá na Suíça. Aí, na outra cidade, na hora que eles foram entregar o pendrive para mim, eles entregaram aquele negocinho do microfone. Nossa. E naquele tema específico, eu não tinha estudado, eu não tinha nada, porque eu falei, não, ali eu vou colocar os slides lá. Aí, olha... Eu imagino. Aí, imagina, a diretoria da casa ali falou, Celina, calma, a espiritualidade vai falar por você, vamos fazer uma prece. Porque eu falei, não, mas eu preciso do e era material. longe, não dava para ir buscar o pendrive, que era outra cidade. Nossa. Que eu tinha feito um dia antes. Então, a espiritualidade, de vez em quando, me pega uma peça para dizer assim, ó, você está estudando ou não está? Você está lendo ou não está? Porque não adianta, eles não fazem as coisas se a gente não fizer a nossa parte. Não adianta dizer, ó, não, eu vou confiar no meu mentor, na minha mentora, porque eles vão falar por mim. Você, mesmo que seja o mesmo tema, você tem que estudar. Porque o público é diferente, a necessidade do público é outra. Então, eu sempre penso na minha preparação para que seja dita as palavras necessárias ao público presente, independente do tema. Sim. Se é o que eu já fiz, se é o que eu deixei de fazer. E ali me deu um desespero. Me deu um pouquinho de desespero. Tinha gente de vários lugares, não tinha gente só da Suíça. Tinha muito brasileiro, tinha muito espanhol, tinha muito português. Tinha gente de todo quanto é lugar, né? Eu falei, meu Deus, eu vou passar uma vergonha aqui. Uma vergonha internacional. Uma vergonha internacional. Mas aí a menina tadinha, que uma das que estava comigo, era dessa onde eu estava hospedada. Aí ela fez uma prece ali, falou, confia e vai. E aí eu falei, não me pergunte também como. E deu tudo certo. Aí eu fiz aquele tema mesmo, que eles estavam esperando, claro, né? Sim. Independente de ter chegado lá já com o coração assim, por causa de tanto acidente que aconteceu. Não sei como é que só faltou bater no nosso carro, que nos levaram até lá. E aí fizemos sim. Legal. Celina, você tem um programa na Rádio Boa Nova e um programa na TV Mundo Maior. É isso? É assim, porque passa no Portal Mundo Maior, que agora eles abriram, passa na TV. Na TV, o Dualidade ainda passa, que é um programa meu que eu gravei há mais de 5 anos. Passa toda segunda-feira às 2h da tarde. Eu tenho um programa que começou faz uns 2 anos, que chama de Coração para Coração. É na TV Mundo Maior, na Rádio Boa Nova e no Portal, de Coração para Coração. Que a gente cita também, às vezes, algumas colocações que o pessoal perguntas assim que também que você tem que ter jogo de cintura para responder. E a gente fala ali. E eu tenho o Pronto Atendimento, que é toda quarta-feira às 11h, que aí é ao vivo, não é gravado. Tá. Que também passa no portal, no Facebook da TV, na Rádio Boa Nova e na TV. Tá. E sempre levando uma mensagem de amor, Baseada no de Espiritismo, caridade. Que E legal. fora disso, Marcelo, tem umas palestras também e alguns programas que a gente grava que vai para a Rede Espaço Espírita de Santa Catarina e para o mundo, Tá. e que tem TV e tem rádio. E a Rádio Ceareiros de Sorocaba, que me pediu um programa que se chama Gerando Amor, que aí também vai para Santa Catarina, para a Rede Espaço Espírita, fica lá, e esse que vai para a Espanha. Tá. É o Gerando Amor. E hoje... E tem o meu canal, né, do YouTube, que tem isso tudo. Ah, tá aqui, inclusive. Celina Vai dar Sobral, descrição palestrante. também. Legal. E você hoje se dedica 100% Sim, ao espiritismo. doutrina, você porque não eu estou tá... aposentada. Ah, você está aposentada. Então aí... Eu fiz uma negociação com a espiritualidade. Eu falei, olha, eu já estava com mais programa fora do que no meu trabalho no aeroporto. Aí eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou conversar com a espiritualidade e vou pedir para eles me ajudarem a sair logo minha aposentadoria, porque eu estou com o meu tempo todo tomado para isso. Eu pedi minha aposentadoria, no dia seguinte saiu. Sério? Todo mundo demorava 3 meses, 1 ano. No dia seguinte saiu minha aposentadoria. Você trabalhava aqui no aeroporto de No Guarulhos? aeroporto. Na grua aqui. Aqui no aeroporto de Guarulhos. No aeroporto de Guarulhos. Aí, quer dizer, saiu muito rápido minha aposentadoria, certinho, as papeladas, tudo. Nossa. Eu falei, eu já estava tendo que fazer mais coisa fora. Aí eu falei que o que eu ganhasse de aposentadoria, que a gente sabe que aposentadoria, né, é complicado, que eu ia usar dentro do possível para mim ir nos lugares, para mim fazer meus trabalhos, para não depender de nada de ninguém. Tanto que tudo quanto é lugar que a gente vai,
sai tudo do nosso bolso, meu e do meu companheiro. Tá. É trabalho voluntário. Voluntário mesmo. Mesmo. Que legal. Legal, parabéns, muito bom. Agora eu vou te fazer uma pergunta, que é uma pergunta tradicional do nosso programa. Né? A gente faz essa pergunta para todos os nossos convidados, até para que depois a gente... É legal a gente ver, né, a opinião, a fala de cada um. E eu gostaria muito que você falasse para nós o seu conceito de Deus e tempo. Meu conceito de Deus. Deus, hoje a gente sabe, né? Se bem que eu sempre estudei desde criança, mas a gente ouvia, às vezes, os católicos falarem, que era aquele homem, né? Eu acho que Deus, nós estamos... Eu acho não, né? Nós estamos mergulhados em Deus. Nós somos partículas divinas, somos seres baseados e criados com amor, com o livre-arbítrio para escolhermos estarmos bem ou estarmos mal, irmos mais rápido ou mais vagarosamente para o aprendizado e para conseguir a nossa perfeição relativa, porque é absoluta só Deus. Então, Deus é essa inteligência mesmo suprema que a gente tem que se entregar, que a gente tem que confiar e ver que nós temos o DNA desse Pai, desse ser que a gente não tem ainda no nosso planeta, como explicar, como diz o Livro dos Espíritos, né? Pela nossa evolução, pela nossa condição ainda de captação e de inteligência, nós não temos como explicar o que é Deus. E tanto que o que é, né? Não é quem, é Deus que está lá no Livro dos Espíritos. Mas que a gente precisa se entregar, precisa aumentar cada vez mais a nossa fé, se melhorar para poder acreditar que nós não estamos sozinhos e que estamos com Ele sobre as nossas cabeças, sobre os nossos pés, na nossa caminhada. E o tempo, eu costumo perguntar assim, quanto tempo o tempo tem? Não é? Porque o tempo é uma coisa relativa também. O nosso tempo no planeta Terra é um, o tempo na espiritualidade é outro, o tempo em outros planetas do nosso próprio sistema solar é outro. Basta a gente pegar o livro da mãe de Chico, Maria João de Deus, não é? Cartas de uma Morta, que fez uma viagem rápida no nosso sistema solar, e a gente vê que o tempo realmente não é o que está na nossa mente. Então, às vezes, a gente tem que correr contra o tempo, às vezes a gente tem que deixar ele, né, entrar em nós e a gente respirar fundo e ir no nosso tempo, porque Deus tem toda a paciência do mundo com a gente. Não precisa a gente também acelerar dizendo, eu quero ser perfeito, eu quero aprender tudo, eu quero me modificar e virar santo de uma hora para outra, virar anjo. Não é assim que funciona. Então, a gente não pode pular etapas, a gente tem que ir devagarinho e fazer o que precisa ser feito para alcançar, pelo menos dentro de um tempo que seja razoável para o nosso espírito, aquilo que a gente precisa já. Não é nem aquilo que a gente quer. É aquilo que a gente precisa. É isso. Muito bom. Muito bom. Celina, a gente também tem como tradição pedir uma mensagem final. Uma mensagem que você possa deixar direto pro pessoal que está assistindo e que você acha que possa impactar e ressoar com eles, por favor. Eu trouxe para ler. É a letra de uma música de um querido amigo nosso, Roberto Ferreira, que está lá no YouTube, está lá na internet, vocês conseguem com facilidade, chama Pensamento Positivo. É até como se fosse hino de algumas casas espíritas que eu faço palestra, mas eu acho que é uma prece, é uma mensagem legal, a letra dessa música. Tá. E aí me veio na cabeça de pegar assim, como quem não quer nada, e trazer para a gente, para todos que nos honram aí com a sua companhia e com a presença hoje, amanhã, depois, mais para frente. Fala assim, então é pensamento positivo, vocês procurem depois lá. A música começa lenta, depois vai mais rápido, é bem legal. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga, eu vou melhorar. Tente pensar só no bem, ligando-se com o alto astral. Pensamento positivo traz o curativo para qualquer mal. Esqueça qualquer tristeza e diga, eu hei de vencer. E para sua própria surpresa, em breve irá se refazer. Faça uma prece sentida do fundo do seu coração, ao Pai que nos deu a vida e ao Cristo que é nosso irmão. E uma imensa torcida, sublime e feliz como que, lhe trará alegria incontida, pois todo o universo se unirá a você. Muito eu acho bonito. lindo, eu acho muito legal. Muito bonito, parabéns mesmo. Muito legal. E quem não conhece, tem no YouTube. Pensamento Positivo, Roberto Ferreira, é uma música. Uma música. Legal, vale a pena conferir. Vale a pena, é bem legal. Mesmo. Bem, chegamos ao final de mais um
podcast 1818 e nós não podemos esquecer dos nossos apoiadores, né? Então eu vou começar aqui pela Lute Benedetta, que é uma empresa que trabalha com velas aromáticas e vale a pena conferir porque a qualidade, né, Ana? É inegável. É inegável, exatamente isso. É sensacional. Você que gosta de meditar ou que gosta de harmonizar ali sua sala, seus espaços, vale a pena Sim. conferir. Não é aquele Lute- tipo de vela que você vai acender e vai ficar com cheiro só por 15 minutos. É uma vela que vai ficar com cheiro que vai tomar todo o ambiente. É de verdade muito boa. Isso. Temos também a Bacarim English School, como eu já disse, é uma escola de idiomas online, né? Tudo virtual. Vale muito a pena conferir. A metodologia é incrível e uma qualidade imensa. E temos também a Noesis, que é uma empresa de psicólogos, que eles atendem brasileiros que moram fora do nosso país e que estão lá por intercâmbio, estão viajando, enfim, não importa as razões, não foi para trabalhar, e que por alguma razão passa por algum tipo de depressão, às vezes necessita de um aporte psicológico mesmo para poder enfrentar os desafios de morar fora, né? Distante da família, da gastronomia, da cultura, das pessoas que amam. Então, a Noesis é essa empresa que pode te dar todo esse aporte do ponto de vista psicológico. Bem, eu acho que é isso, né? Acho que a gente podia só convidá-los para ver nossos outros quadros, porque 1818 é o nome do projeto, o podcast 1818, mas nós temos várias vertentes e vários quadros. Você está assistindo diálogos que impactam, que a gente fala sobre espiritualidade, experiências de fé, mas nós temos também outros quadros, que é o Reflexões que Impactam, em que você vai ter de 15 em 15 dias uma reflexão para o seu dia. Nós temos o Histórias que Impactam, que vai trazer como a cultura pop pode ser um livro, um filme, uma peça de arte, uma música, pode trazer um impacto para você e um pouco do contexto por trás daquela obra. E nós temos também Lugares que Impactam, que sai aos domingos, que a gente vai e visita vários lugares no Brasil e no mundo, tanto é que nós temos nossa equipe aí que está trabalhando na Europa e que também ajuda a gente com essa produção de conteúdo. Então, assim, é muito conteúdo, é muito quadro, é bem abrangente aí os assuntos, tenho certeza que vai ter algo que possa te agradar. É isso, e tudo isso no 1818. Isso. Bem, eu agradeço profundamente a todos vocês pela audiência. Vou pedir sim para vocês se inscreverem no canal, deixar os comentários e mais do que nunca compartilhar muito esse projeto. Nós precisamos muito desse apoio e sem dúvida nenhuma o seu papel será muito importante. Celina, muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Foi um grande prazer esse bate-papo, foi muito legal, muito interessante. Obrigado de coração e continua aí nessa trajetória, porque a gente precisa disso nesse mundo, tá bom? Gratidão a você, Marcelo, a você, Ana, a todos os telespectadores, eu não sei se é só ouvintes, a todos que estão com a gente aí, que a gente possa realmente aproveitar esse ensinamento desse trabalho maravilhoso de vocês para conseguir ser mais feliz, ser mais tranquilo, diminuir essas nossas condições aí de ansiedade, né, de depressão e realmente aproveitar, porque nós precisamos de trabalhos como esses que vocês fazem. Parabéns e toda a minha gratidão. Obrigado, é isso. Fica aqui um grande abraço do amigo Marcelo Lambert e eu desejo a todos vocês muita, muita e muita luz. Até o próximo episódio.